Caviar. Um dos alimentos mais apreciados em todo o mundo. Mesmo que possa parecer uma iguaria extravagante, acompanhada de uma bela garrafa de champanhe de $1.000, você já se perguntou de onde que vem? Ou então por que algumas variedades são tão caras? Como, por exemplo, por que esse caviar de supermercado custa $1,22 a porção, enquanto esse caviar custa $3.220 a porção? Qual é a diferença? Da onde que vem? E o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Espero que você esteja com a barriga vazia e de carteira bem cheia, porque vamos dar uma olhada em como é produzido o alimento mais caro do mundo. Ok, para começar, permita-me abrir o seu apetite dando uma olhada em alguns dos caviares mais caros que o dinheiro pode comprar. Esse é o caviar iraniano Almas, que é oficialmente reconhecido como o caviar mais caro do mundo, pelo livro Guinness dos Recordes Mundiais. Quando seu preço está em alta, esse alimento pode custar mais de $34.500 por quilo, ou seja, um pouco menos de $1.000 por porção. Dessa forma, uma colher de chá desse produto por si só pode custar $100. Parece muito? Acredite, os preços ficam ainda mais insanos. Em 2015, um novo tipo de caviar chamado Strotarga Bianco entrou no mercado a $113.630 por quilo. Você pode literalmente comprar um Tesla de primeira linha por esse preço. Criado pela empresa familiar Gru, o blend foi produzido exclusivamente sob encomenda, com a opção de ter ouro 22 quilates em pó finalmente pulverizado na mistura. Isso fez com que o preço final por apenas uma colher de chá desse produto custasse inacreditáveis $480. Supostamente, o seu sabor é levemente salgado, com delicadas e distintas pérolas que deslizam pela língua e explodem quando mordidas, revelando uma textura amanteigada e cremosa. Tô salivando só de pensar nisso. Enfim, é óbvio que esse deve ser um caviar excelente. Mas em um passado não tão distante, caviares de alta qualidade não costumavam custar tanto assim. Nos Estados Unidos, no século XIX, um caviar autêntico e de alta qualidade era vendido por alguns centavos de dólar. Em alguns lugares, como bares e restaurantes, o caviar era oferecido gratuitamente como uma espécie de acompanhamento, como amendoins, porque seu teor de sal motivava os clientes a continuar bebendo. Na Europa, por volta da mesma época, os pescadores sempre alimentavam seus porcos com caviar, ou simplesmente o deixavam na praia para apodrecer. Acredite ou não, pouco antes do início da Primeira Guerra Mundial, 1 quilo de caviar custava pouco mais do que um pedaço de pão. Então, o que aconteceu? Bom, para entender, precisamos saber mais sobre o que realmente é caviar e como ele é feito. Mas antes de começar, você poderia alimentar o sempre voraz algoritmo do YouTube dando aquele like e apertando o botão para se inscrever no canal aqui embaixo? Dessa forma, nós podemos continuar trazendo conteúdo de qualidade e de forma gratuita para vocês. Tudo pronto? Maravilha! Agora, onde que eu tava? Sim, vamos responder essa pergunta de milhões. Afinal, você sabe o que é caviar? De forma direta e pouco apetitosa, o caviar é uma forma sofisticada de dizer ovos de peixe não fecundados, ou simplesmente ovas de peixe. Mas nem todas as ovas de peixe são caviar. Isso aqui, por exemplo, não é caviar. E nem isso aqui. No entanto, esse aqui é. É bastante difícil distinguir, só de olhar, não é mesmo? Então, qual é a grande diferença? Enquanto quase todos os peixes produzem ovas, há apenas uma espécie cujas ovas são oficialmente consideradas como caviar de alta qualidade. E adivinha só? Não são as ovas do peixe capelim, que podem geralmente ser encontradas em supermercado por um preço mais acessível, apenas sendo chamadas de maneira enganosa de caviar. A única ova reconhecida oficialmente como sendo caviar de verdade vem do peixe esturjão. Esse é um dos peixes mais antigos que ainda nadam pelo mundo nos dias atuais, com suas origens que remontam ao período Cretáceo Superior, há cerca de 145 a 66 milhões de anos. Existem 27 subespécies diferentes desses peixes de grande porte. Todos eles crescem, em média, 2,1 a 3,7 metros de comprimento, com o maior desses peixes já registrado sendo um esturjão belga, que foi encontrado no estuário de Volga, em 1827, medindo colossais 7,2 metros de comprimento. E seu peso estimado era de mais ou menos 1,5 toneladas, ou seja, aproximadamente o peso de um carro comum. Isso sim que é um peixão. Outras espécies populares como Ocetra, Caluga e Sevruga normalmente medem entre 2,1 a 3,7 metros de comprimento e, no geral, pesam entre 454 e 908 quilos em média. Não é o peso de um carro, eu admito, mas ainda assim é quase 2 vezes mais pesado do que um piano de cauda. E agora aqui temos um verdadeiro gigante, que foi pescado em 1922, medindo 7 metros e pesando quase 1.225 quilos. Ou seja, o detentor do recorde ainda era 366 quilos mais pesado do que esse. Caramba! Levando em conta que os ovários das fêmeas, a parte onde as ovas são produzidas, podem representar 30% do peso total do esturjão, dá para ter uma ideia da quantidade de caviar que um único peixe pode produzir. Supondo que estamos lidando com um esturjão de 907 quilos com ovários grandes, esse peixe sozinho poderia estar carregando 272 quilos de ovas. Em contraste, os ovários humanos pesam apenas 7,1 gramas.
E com as mulheres pesando em média 77 quilos, os ovários não representam sequer 0,1% de seu peso corporal. Na verdade, representam míseros 0,0001%. Se 30% do corpo de uma mulher fosse constituído por seus ovários, eles seriam aproximadamente o tamanho e o peso de suas coxas. Caramba! Como se as mulheres já não tivessem problemas o suficiente. Tá, mas chega desse falatório sobre ovários. Vamos voltar ao esturjão. Esses grandes peixes costumam viver em água doce, águas costeiras e bacias oceânicas ao redor do mundo. Eles já foram uma espécie próspera, vivendo principalmente em rios e estuários que levam aos mares Cáspio e Negro, e em menor quantidade em rios da América do Norte, Europa e Ásia. Além de serem amplamente encontrados, esses grandes peixes também podem viver até os 100 anos de idade. No entanto, a enorme superexploração pesqueira, poluição e destruição de seu habitat natural, causada pelos seres humanos, fez com que em 1997, a população selvagem de esturjões tivesse diminuído tanto que 4 subespécies, até então abundantes, foram consideradas extintas. A poluição e a construção de represas fizeram com que fosse quase impossível para o esturjão se reproduzir no ritmo em que os humanos os pescavam. Sem contar que enquanto uma fêmea de esturjão pode desovar até 700 mil ovos de cada vez, apenas um em cada 50 mil sobrevivem até a idade adulta. Assim, todas as espécies de esturjão foram classificadas como ameaçadas de extinção e colocadas sob uma lei de proteção de emergência, para evitar que fossem dizimadas, o que levou, em 2006, à proibição total do comércio de caviar selvagem. Isso aconteceu depois que 9 grandes países produtores de caviar não conseguiram provar à Comissão Internacional de Comércio de Espécies Ameaçadas de Extinção que o cultivo do esturjão selvagem era uma prática sustentável. Depois disso, esses 9 países, Rússia, Irã, Azerbaijão, Cazaquistão, Turcomenistão, Bulgária, Romênia, Sérvia, Montenegro e Ucrânia, ficaram limitados à produção de caviar apenas a partir de esturjões cultivados. Esses peixes se tornaram tão populares que os humanos os caçaram até a beira da extinção na natureza, principalmente por conta de suas ovas. Isso explica parte da alta de preços ocorrida ao longo dos anos, mas não é a única razão pela qual essas ovas agora alcançam valores astronômicos. Para entender isso, precisamos olhar especificamente como o caviar é cultivado. Sendo um peixe gigante, o esturjão precisa de muito espaço para crescer e prosperar. Quanto mais bem cuidado é o peixe, melhor é o seu caviar. Sendo assim, as instalações precisam ser imensas, com algumas se estendendo por centenas de acres, cada uma contendo lagos e represas dedicados ao desenvolvimento do esturjão, desde a fase de alevinos até a vida adulta. Dentro dessas instalações, a água tem que ser filtrada e recondicionada o tempo todo. Os parâmetros da água, assim como os níveis de oxigênio e temperatura, têm que ser estritamente controlados e medidos de maneira rigorosa. Acho que ficou claro que criar esturjões de alta qualidade não é um trabalho fácil e nem barato. A construção e o custo com equipamentos de uma pequena instalação para a criação de peixes não custa nada menos do que $2 milhões. Isso sem contar os salários de trabalhadores, equipamentos adicionais e os próprios peixes. Esturjões jovens precisam de uma dieta rica em proteína e alimentação constante enquanto estão se desenvolvendo. Além disso, os esturjões são carnívoros e geralmente se alimentam de invertebrados, crustáceos e pequenos peixes. Acho que nenhuma ração premium é boa o suficiente para manter esses peixes em excelentes condições. Mas esses caras consomem quantidades industriais de frutos do mar para se desenvolver. Mais uma continha para pagar no fim do mês. Quando o peixe finalmente entra para a equação, algumas fontes sugerem que é esperado ter que desembolsar de $60 a $600 por cada um dos peixes. E mesmo assim, a compensação não é instantânea. Se você pensar em galinhas, os fazendeiros podem distinguir os machos das fêmeas, com 6 a 8 semanas de vida. E assim que os machos são eliminados, as galinhas começam a produzir ovos com cerca de 18 semanas de vida. Dependendo da subespécie, o esturjão não pode ser identificado como macho ou fêmea, até que tenha pelo menos 2 anos de idade, embora essa espera possa chegar a 8 anos. Por conta disso, a maioria dos piscicultores fazem testes de ultrassom para confirmar se são machos ou fêmeas o mais rápido possível. As fêmeas são então marcadas por meio de identificação eletrônica, separadas dos machos e monitoradas conforme crescem. Mas só porque o seu sexo foi identificado, não significa que já é hora de colher os lucros, longe disso. Dependendo da subespécie, um esturjão selvagem demora em torno de 10 anos para atingir a maturidade necessária para produzir ovos. O esturjão beluga, por exemplo, uma das maiores e mais apreciadas variedades, leva pelo menos 19 anos para atingir naturalmente a maturidade para produzir ovos. O esturjão siberiano pode levar até 20 anos, e o esturjão caluga leva até 23 anos. No entanto, quando são cultivados ou criados em cativeiro, essa espera pode cair pela metade, graças a todos os hormônios que os piscicultores usam. Dessa maneira, no fim das contas, pode levar quase uma década para que um produtor de esturjão crie esses peixes a ponto de ter um retorno financeiro. Mas mesmo assim, o esturjão não desenvolve suas ovas da noite para o dia. O esturjão fêmea precisa passar por invernos artificiais para desenvolver plenamente os seus ovos.
o que é alcançado reduzindo a temperatura da água para 3,9 graus Celsius ou menos e manipulando os níveis de luminosidade para imitar as condições de inverno. As fêmeas são mantidas nesse ambiente sem alimento para imitar a mesma experiência de reprodução que teriam na natureza. Mas para garantir a mais alta qualidade possível do caviar, esses ovos têm que ser colhidos no momento ideal de maturação. Mas como que os criadores sabem disso? Com exames regulares de ultrassom realizados nos peixes, é claro. Cada ultrassonografia custa muito caro, porque os peixes precisam ser delicadamente anestesiados com sedativos, com a exposição ao dióxido de carbono ou com o uso de correntes elétricas baixas. Esse é um processo caro que precisa ser repetido para cada fêmea de peixe. E considerando que cada uma dessas criações pode abrigar milhares de esturjões fêmeas, não é um processo barato e nem rápido. As biópsias, em que são a retirada de pequenas amostras de tecido, também são feitas regularmente para avaliar a qualidade dos ovos produzidos, assim como o tamanho e a cor. Só depois de todos esses testes e análises é que as ovas de esturjão podem finalmente ser consideradas prontas para serem coletadas. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais confusas. Quando uma fêmea madura é identificada, os piscicultores dão início a um processo chamado de depuração. As ovas dos peixes cultivados em sistemas que utilizam recirculação de água, como os criados nessas instalações, podem ficar com um gosto meio terroso ou lodoso por conta de certas espécies especiais de bactérias presentes no processo de filtragem da água. Para remover esses sabores indesejados do peixe e de suas ovas, os esturjões são levados para as águas limpas, incrivelmente geladas, e ficam sem se alimentar por 4 a 6 semanas, simulando seu habitat natural. É de extrema importância que esses peixes não sofram qualquer tipo de estresse durante esse processo, ou eles podem reabsorver as ovas. Se isso acontecer, o esturjão vai precisar de mais 1 ano ou 2 para produzir de novo. Assumindo que esse processo aconteça de maneira tranquila, as ovas serão extraídas de uma dessas 3 maneiras, que são usadas por todo o tipo de piscicultores ao redor do mundo. Mas se você é vegetariano ou vegano, eu acho melhor você não assistir isso. No método amplamente utilizado de abate, é necessário fazer cada esturjão perder a consciência antes de ser abatido. A partir do momento de sua morte, é essencial que o caviar seja removido o mais rápido possível, uma vez que substâncias liberadas pelo corpo podem afetar negativamente o sabor e a qualidade das ovas. Um corte é feito no abdômen, e os 2 sacos de ovas são removidos e limpos, cada um contendo milhões de ovas. Esse é o método mais utilizado pelos piscicultores ao redor do mundo, independente do tipo de peixe que eles estejam cultivando. O restante do peixe é separado em outros produtos, incluindo a carne e as bexigas natatórias. Quase nada é desperdiçado. Bom, depois de criar aquele peixe por 10 anos com a intenção de colher uma leva de ovas, é de se esperar que usem até o último pedacinho dele. O segundo método é chamado de viváceo, também conhecido como ordenha, que permite que o peixe sobreviva ao processo de extração. São injetados alguns hormônios no peixe para induzir o parto, e um piscicultor literalmente ordenha o peixe, pressionando sua barriga e forçando as ovas a esguichar num canal. Isso não apenas preserva a vida do esturjão, mas também significa que os piscicultores são capazes de fazer múltiplas colheitas de ovas de seus peixes, até chegarem à idade em que naturalmente deixam de produzir ovas. Isso é o que é vulgarmente conhecido como caviar não letal. No entanto, existem várias implicações no uso desse método. Primeiro, os hormônios utilizados para induzir o parto liberam substâncias nas ovas que prejudicam o sabor. E segundo, devido ao estresse e à pressão física exercida sobre as ovas durante a ordenha, o caviar resultante fica mole e pastoso. É por essas razões que o caviar não letal não é considerado comercialmente viável. Por isso, muitos piscicultores optam pelo método tradicional. O terceiro e último método também é uma técnica não letal, mas isso não quer dizer que ela não seja cruel. Esse é o método de cesariana, onde uma pequena incisão é feita no abdômen do esturjão, e as ovas são retiradas com muito cuidado, e em seguida a abertura é fechada mais uma vez, para garantir que as ovas conservem sua textura e não fiquem moles durante a coleta dos peixes vivos. Elas são imediatamente lavadas em uma solução de água e cálcio. Embora esse processo fortifique as ovas, pode deixar uma textura meio desagradável, o que significa que toda essa operação pode ser prejudicial às ovas, se comparada ao primeiro método. Além disso, remover os sacos de ovas deixa o peixe infértil, incapaz de produzir novas ovas. Sem contar que a incisão pode acarretar em uma infecção. No geral, as consequências associadas a esse método o tornam o menos lucrativo e comercialmente inviável. Ok, mas independente de como são coletadas, a jornada das ovas não termina por aqui. Uma vez removidas, as ovas coletadas, geralmente todo o saco de ovas, passam por uma fina peneira, que separa e remove substâncias indesejadas das ovas, como por exemplo, a membrana do saco de ovas. As ovas, então, são lavadas e filtradas mais uma vez, antes que as ovas danificadas e outras impurezas sejam removidas manualmente com pinças. Parece um pouquinho exagerado, é verdade. Mas eles examinam até a última ova, para garantir que cada uma delas atenda aos padrões de qualidade. Fala sério, qualquer um que trabalhe examinando milhões de ovas usando só uma pinça, com certeza tem uma paciência de ouro. As ovas, então, são pesadas, e uma quantidade precisamente calculada de sal é adicionada à mistura para agir como conservante.
O caviar levemente salgado é chamado de malossol, que é a palavra russa para pouco sal, e a concentração de sal é inferior a 5%. Os caviares de maior qualidade contêm menos de 3% de sal. Caviares com concentração salina de até 8% são chamados de salgados ou semi-preservados. Seu sabor é menos fresco, e a qualidade é considerada bem inferior. Se o caviar tiver uma concentração superior a 10% de sal, o produto é chamado de paiusnaia e forma uma massa gelatinosa que pode ser conservada por até 3 meses. No entanto, mesmo nessa forma, 500 gramas de paiusnaia de esturjão pode ser vendido por mais de $265. Uma vez processado a padrões satisfatórios, o caviar é embalado manualmente em tambores revestidos com laca. O container também é selado a vácuo, já que qualquer ar restante dentro da embalagem vai quimicamente se integrar às ovas, afetando de forma negativa o seu sabor. Portanto, o caviar é refrigerado e envelhecido por cerca de 3 meses para desenvolver e aprimorar o sabor. Ele então é reembalado em embalagens comerciais. E por fim, depois de todo esse processo extenuante ao qual é submetido, o caviar está pronto para ser comercializado. O produto final é graduado de acordo com a qualidade e, finalmente, os piscicultores descobrem quanto vale o produto final. Cada criador tem seus próprios métodos de classificação, mas, no geral, eles avaliam o tamanho e a textura das ovas em cada safra. Ovas maiores e mais firmes geralmente são consideradas de qualidade superior, uma vez que a textura valoriza o sabor suave e amanteigado que os especialistas apreciam e desejam. Com tanto trabalho, tempo e dinheiro investidos na produção de todos esses diferentes tipos de caviar, é possível compreender por que é que alguns deles custam tanto dinheiro. Então, vamos dar uma olhada em algumas variedades que mencionamos antes: beluga, ossetra, caluga e sevruga. Começando pelo último, sevruga malassol. Essa é a variedade mais fresca e levemente salgada disponível. É vendida comercialmente em potes de 113 gramas por cerca de $450. Já as ovas de caluga são um pouco menores do que as do sevruga, o que significa que 113 gramas são ligeiramente mais baratos, mais ou menos $300. O tamanho das ovas de ossetra é mediano, sendo ligeiramente maiores do que os da caluga, mas não são tão grandes como as da sevruga, o que equivale a cerca de $360 por uma lata de 133 gramas. Mas a indiscutível realeza dos caviares é definitivamente a raça beluga. Afinal de contas, faz sentido que a maior espécie de esturjão produza os maiores ovos. Apenas 14 gramas têm um valor aproximado de $425. São apenas 3 colheres de chá. Pode parecer difícil acreditar nesses números. Um revendedor certificado de alimentos gourmet, 28 gramas, podem custar $830. E apenas 1 quilo desse produto, cerca de 35,2 onças, custa $24.000. No entanto, mesmo a esse preço exorbitante, essa não é a variedade mais rara do mundo. Essa honra pertence ao caviar branco. Enquanto a maioria do caviar é preto, cinzento ou mesmo esverdeado, o caviar branco é, como o nome sugere, totalmente branco. Ele é produzido pelo esturjão albino, que são peixes com uma ausência congênita de melanina, o pigmento que dá cor às suas escamas, olhos, barbatanas e até mesmo aos seus ovos. É um defeito genético muito raro, que acontece em menos de 1 em cada 20 mil peixes. Os ovos resultantes assemelham-se a pequenas pérolas, razão pela qual alguns produtores rotulam seu caviar como caviar de pérolas brancas. Embora essa nova coloração possa acrescentar um pouco mais de valor, não afeta realmente o sabor. E por isso a variação de preços permanece ligada ao tipo de esturjão do qual as pérolas brancas foram extraídas. Então, como que se inflaciona o preço do alimento mais caro do mundo? Acrescentando ouro, literalmente. O caviar almas iraniano, um tipo de caviar de esturjão beluga albino, eleva o nível, apresentando seu caviar branco numa embalagem de ouro 23 quilates, incrustado com diamantes. Apenas 2 unidades foram produzidas. Graças a essa apresentação extravagante, o caviar foi vendido por incríveis $34.500 por quilo. Hoje em dia, a variedade Almas Ossetra, que não vem numa embalagem super chique e tem ovas um pouquinho menores do que as da variedade Beluga, ainda é vendida em varejo por cerca de $13.445 o quilo. Se bem que não é tão cara assim. Em comparação, daria para comprar mais ou menos 2.314 Big Macs com todo esse dinheiro. O que você prefere? 1 quilo de caviar ou uma montanha de Big Macs? Diz aí nos comentários. Mesmo assim, esse ainda não é o caviar mais caro que se pode comprar. Esse título segue pertencendo ao Strotarga Bianco, também conhecido como caviar ouro branco, produzido com exclusividade pela empresa austríaca Gruhl. Ao contrário da maioria dos caviares, essa marca desidrata as ovas de esturjão albino e as tritura após a coleta, o que lhe confere uma textura realmente única. Por conta de ser desidratado, são necessários aproximadamente 5 kg de ovas, ou mais de 11 libras, para fazer apenas 1 kg do produto final. Pouco mais de 2,2 libras desse finíssimo caviar. Por fim, uma fina camada de ouro de 22 quilates é adicionada, fazendo os preços escalarem ao topo. Sério, essa é a única razão para adicionar o ouro. Apenas o pó de ouro em si não muda em nada o sabor. É só para que esse caviar seja o mais caro possível. Mas, quão caro?
Astronômicos $113.630 por quilo. Como eu disse antes, isso dá mais ou menos $3.220 por 28 gramas, ou 480 por colher de chá. Em comparação, daria para comprar mais de 82 Big Macs com apenas uma colher desse caviar. Ah, sim, eu sei, eu já falei isso no começo do vídeo, mas depois de conhecer todo esse processo e percebendo quanto tempo e esforço foram investidos para produzir apenas uma latinha de caviar, de repente esse preço insanamente alto começa a fazer sentido. Mas mesmo assim, acho que eu prefiro a montanha de Big Macs. Acho que é isso. Um resumo de como o alimento mais caro do mundo é produzido e por que ele é tão caro. E se alguém precisar de mim, eu estarei me lamentando, enquanto eu como o meu solitário Big Mac. Mas e você, já experimentou um autêntico caviar? E o mais importante, você gostou? Ou será que esse preço excessivo e salgado deixou um gosto amargo em sua boca? Diz aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!